Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, como estão vocês? Estamos mais uma vez aqui no nosso programa Nós da Diferença. Eu sou a Regina Célia, psicóloga, psicanalista. Estamos aqui numa sequência de episódios do nosso canal falando sobre a minha história de vida. E por quê? Porque eu quero contar para vocês como que é a vida de uma pessoa com deficiência visual, que é o meu caso, né? Que existem episódios que são muito parecidos com a vida de vocês. Só que a minha forma de lidar com eles foi diferente e cada um tem a sua forma de lidar com a mesma situação, né? Tem até um ditado que diz, dependendo de determinadas situações, fala tal personagem muda de endereço, muda de nome, mas não muda de jeito de ser, não muda de hábito, né? Então, uma coisa horrível, marido só muda de endereço, né? Filho só muda de endereço e assim por diante. Então, nós estamos aqui numa sala onde nós temos 3 quadros. À minha esquerda e à direita de você que está nos assistindo, tem um quadro que tem uma mulher. Acima da minha cabeça aqui tem um quadro que tem alguns itens como borboleta, sapo, meia-lua. À minha direita e à sua esquerda aí, de que está me assistindo, existe um quadro com motivos egípcios. A parede é laranja, eu estou sentada numa cadeira com bracinhos. Hoje eu estou com uma blusa cor-de-rosa. Que tem, acho que é uma borboleta desenhada. Estou com o cabelo solto, meio repartidinho para a esquerda, minha esquerda, né, direita de vocês, um brinco de bolinha dourado. Estou com um óculos preto, com as lentes pretas, a armação prateada, e aqui nos cantinhos da armação, quando vai chegar perto da perninha, tem assim um relance de oncinha, acho que é isso. E estou na minha mão uma caixa de lápis de cor, que foi um objeto que eu usei lá no nosso primeiro programa, né? E eu vou explicar qual o significado da caixa de lápis de cor. Essa semana eu estava conversando com uma colega e ela falou assim que um sábado à noite a motivação da conversa dela lá na casa da mãe dela foi a minha pessoa. Mas por quê? Porque eu falei que trabalhava com você e aí meu tio perguntou como que você fazia para comer, para lavar a louça, para fazer comida, para se vestir. Aí eu fiquei falando aquilo que eu sei, né? Então assim, eu gosto de me descrever porque eu fico curiosa quando eu assisto no YouTube as pessoas falando, eu fico curiosa de saber onde eles estão, como eles estão vestidos, o que tem lá perto deles, né? E para mim escolher as minhas roupas, é claro que quem é deficiente visual já sabe disso, mas eu tô falando para quem não é, né? Quem não convive com pessoas com deficiência, eu costumo ir às lojas e apalpar o tecido das roupas. Eu quero ver vestidos. Aí o vendedor me acompanha até a área de vestidos, eu passo a mão nos tecidos, nos modelos, nos detalhes, e aí eu pergunto, achei esse interessante, tem um detalhe interessante, tem um lacinho, tem que cor que ele que tamanho que ele tem, que cor, como eu me lembro de cores, já enxerguei, né? Então é assim que eu seleciono as minhas roupas. A minha colega falou, você tá sempre combinando, então eu lembro de cores e eu procuro primeiramente ver o tecido que eu gosto, o modelo que eu gosto e depois combinação de cores. Costumo usar as roupas de baixo, calça, saia, de cores padrão, preto, jeans, né? E não gosto de branco porque é muito fácil de sujar. Para poder variar na parte de cima, nas camisetas, nas blusas, no blazer, né? Tá bom? É mais ou menos assim. Bom, o episódio anterior estava falando da minha faculdade e de uma grande mudança que houve na ocasião.
Então eu entrei na faculdade, na Uniban, primeira turma de psicologia, em 1995, no começo de 1995. Eu estava retomando uma coisa que eu gosto muito de fazer e continuo fazendo até hoje, que é estudar. Estou sempre me reciclando, fazendo cursos de especialização na Sociedade Brasileira de Psicanálise Holística, que já eu conto como que eu cheguei lá, né? Comecei a faculdade em 95 e no final de 95, na época a dona Rosana Neubauer, né, fez a reorganização e as escolas foram divididas em Fundamental 1, Fundamental 2 e Ensino Médio. E aí, como eu era professora, a gente usava o termo, né, primário, eu sou professora de ensino básico 1, né, só posso lecionar para crianças de 1º a 5º ano. Eu tive que sair da escola que eu estava lá no Verdão para poder, porque lá ficou a escola só de Fundamental 2, que seria, na época era da 5ª à 8ª série, hoje do 6º ao 9º ano, e o ensino médio. E já passou por 2º grau, já passou por colegial e acho que no momento é ensino médio, né? E eu estou no Fundamental 1 e eu sofri muito por essa mudança, porque a Uniban, a faculdade, foi uma escolha minha e eu fiquei muito feliz, que eu contei já em outro episódio, como que o meu amigo Cláudio me deu a notícia que eu tinha sido aprovada, nós dois, né, tínhamos sido aprovados, né? E aí não foi uma escolha minha mudar de escola. Eu já estava acostumada com o trajeto, eu já estava acostumada com a equipe de trabalho, já estava acostumada com a função que eu desempenhava lá, que era atender telefone, passar comunicados para as outras escolas, que a gente chamava de rede, né? E então, assim, minha vida estava toda formatada em cima daquelas minhas atividades. E para mim, em particular, e acho que por ser pessoa com deficiência, as mudanças são muito assim, às vezes são meio chocantes, porque a gente cria um ritmo, um hábito de vida, e para a gente renovar esse hábito é um pouco mais complexo, porque a gente não sabe como que a outra comunidade vai nos aceitar, vai nos receber, se o ambiente que a gente vai estar ou não minimamente adaptado, né? Eu vou me acostumar com o trajeto de ida e vinda, como que eu vou fazer para chegar lá? Nossa, tem tantas coisas. E você, no seu dia a dia? Quando você escolhe mudar, já mudou de casa? Já mudou de emprego? Já mudou de serviço? Já mudou como que eu falo, de escritório, de local de trabalho por sua escolha? E quando você é forçado a mudar por algum motivo da vida, né? Mudar de empresa, a empresa fale ou te manda embora e aí você tem que começar tudo de novo. E como é essa transição? Eu não passei muito por essa transição de uma escola para outra, porque eu estudei da 1ª à 8ª série na mesma escola, depois fiz do 1º ao 4º ano do ensino médio, que eu fiz o magistério, eram 4 anos, né? Fiz também na mesma escola, depois estudei 5 anos na Uniban, depois estou estudando aqui na Sociedade Brasileira de Psicanálise, onde eu fiz o meu curso de especialização em psicanálise holística desde 2013. E aí, né? Como é isso para você? Você lida fácil com mudanças? Ou fica chocado, ou dá um susto, dá um baque? Como que é? E casar, hein, gente? Nossa, como que é difícil os primeiros dias de casamento, né? Acostumar com o outro, criar novos hábitos, ou ensinar os seus hábitos para outra pessoa, entender os hábitos do outro, não é? É difícil? Foi difícil ainda para você? Como que foi isso? Essa é a minha intenção, tá aqui discutindo que as mesmas situações para pessoas diferentes temos reações diferentes. Sabe por quê? Porque somos únicos. Bom, aí eu mudei no começo de 96, fui para a escola onde eu trabalho até hoje, né? E
no começo, eu lembro que eu estava andando, a minha madrasta ou meu pai. Minha madrasta me acompanhava a pé, que meu pai não tinha muita saúde para andar a pé. Ele tinha um problema sério de coluna e de coração, então ele não tinha muita habilidade. Minha madrasta me acompanhava. E na hora para voltar, eu voltava sozinha. E uma vez eu estava indo para o meu trabalho e veio uma senhora com sotaque português muito forte e falou assim para mim: por que eu andava sozinha se eu não tinha ninguém da minha família para andar comigo? E aí a minha madrasta se aproximou: não, ela precisa andar sozinha, eu tô ensinando o caminho para ela, mas daqui a um tempo ela vai vir sozinha trabalhar. Aí a senhora falou: ah, tá bom. Aí olhou para mim e falou assim: Deus ajude que você se case e que seu marido te acompanhe para todos os lugares. Eu me casei com 37 anos e meu marido também é cego, mas me acompanha muito por todos os lugares, festas, bailes, viagem, então sempre aí, teatro, cinema, a gente gosta muito de passear. Realmente, a profecia daquela senhora foi cumprida, mas eu entendo a intenção dela, né? Ela queria alguém que cuidasse de mim, porque ela achava que eu era incapaz, ou o que não era possível as pessoas cegas andarem sozinhas, não é? E uma outra situação muito chocante, quando eu estava voltando do meu serviço para minha casa, que é muito perto da minha casa, são 750 metros da minha casa. Pena que é uma subida enorme. Aqui na Zona Norte, subidas são muito em pés, a gente fala, né? Então, mas para voltar não, aí é só linha reta e descida, é mais sossegado. E aí vem uma senhora e eu ainda embananada na hora de atravessar uma rua. Uma senhora veio e me ajudou a atravessar e aí falou: para onde você está indo? Ah, eu preciso ir em tal rua. E aí ela não sabia qual é a rua que eu queria. Eu falei o nome da minha rua, onde eu moro há 54 anos. Eu tenho 55, fui morar lá com 1 ano de idade. Então ela falou: ah, mas eu não sei onde é essa rua. Eu falei: senhora, a senhora olha a placa para mim, por favor, porque eu sei que é perto. Aí ela falou: nossa, você tá perdida? Eu falei: não, senhora, eu só preciso que a senhora leia o nome da placa para mim. Aí ela falou assim: ai meu Deus, se eu ficasse assim, ela quis dizer cega, eu preferia morrer. Gente, que choque ouvir aquela frase, eu preferia morrer. Pois eu não, o meu maior milagre da vida é estar viva, mesmo sendo cega. E é esse o meu diferencial. E aí eu quero chegar, né, num ponto da minha faculdade, que aí eu já estava fazendo faculdade, era 1996, estava no 1º ano. Quando nós passamos para o 2º ano da faculdade, um professor comentou com a gente assim, que a faculdade de psicologia, ela não obriga que os alunos de psicologia, os futuros psicólogos, façam terapia, mas ela recomenda, né? Mas eu pensei cá comigo, eu vou procurar terapia para eu fazer. Porque eu acho que vai me ajudar primeiro nas minhas questões pessoais e depois para treinar o que é um processo terapêutico. E eu acho que isso ajuda muito qualquer profissional, né? Meio que um laboratório, você só sabe dar aula, dando aula e assistindo a aula dos outros, não é? Bom, e aí eu fui procurar uma terapia, eu ouvi uma rádio muito conhecida aqui na época, uma rádio muito mística, chamada Rádio Mundial, e tinha um psicólogo que dava a primeira consulta grátis, lá na Avenida Angélica, e eu fui lá procurar esse senhor, e quando ele veio à recepção para me ajudar, depois comentaram comigo, ele ficou assustado, sem saber como lidar comigo, e eu não percebi. Aí eu fiquei em pé, ele me cumprimentou, fiquei em pé e falei: eu posso segurar no seu braço e o senhor me ajuda a ir até o seu consultório? Sim, foi. O senhor de terno, gravata, muito bonito, né? Um senhor já bem vestido, psicanalista, se apresentou como psicanalista. E aí sentei, não no divã, ele tinha dentro do seu consultório um divã, que é aquela caminha que a gente fica na psicanálise ortodoxa, sentadinho. Ele me ajudou a sentar numa cadeira, sentou numa mesa, né, numa cadeira próxima de uma mesa, e falou assim: olha,
por que você me procura? Eu falei que era estudante de psicologia, tinha algumas questões pessoais que eu queria resolver. E ele falou assim, olha, eu acho que a minha linha de trabalho não é a que mais atende o seu desejo, a sua necessidade. Eu vou te indicar para uma outra pessoa que trabalha aqui com a gente e que há um tempo atrás fez estágio no colégio aqui em São Paulo. Na época tinha um colégio que era exclusivo para alunos com deficiência visual, chamado Instituto Padre Chico. Ele trabalhou lá no Instituto Padre Chico, ele vai te atender melhor. Tá bom, aí eu esperei e tal. Aí eu conheci o senhor Fernando de Freitas, que foi meu psicólogo e terapeuta por muitos anos, e hoje eu reencontrei ele através das mídias sociais, quer dizer, ele me encontrou no Instagram e nós retomamos o contato. E aí eu comecei a fazer terapia com o Fernando, fiz muitos anos, aí por alguns motivos parei, depois retornei, e bom, foi o meu primeiro psicólogo e muito inspirador na minha profissão até hoje. E um dia, próximo de me formar, e aí tá a definição do nosso programa, o Fernando falou assim para mim, Regina, centenas de milhares de psicólogos se formam anualmente, mas para que as pessoas permaneçam no campo de atuação, você tem que ter um diferencial. E aí, qual é o seu diferencial? E eu, durante muitos anos, fiquei pensando, qual é o meu diferencial? Eu não quero ser a mesma, porque centenas e milhares de profissionais se formam. E eu quero ter um diferencial para que as pessoas me procurem. E eu descobri. E hoje, eu entendo que esse diferencial é a minha missão de vida. Então eu não me troco por ninguém. Hoje, aos 55 anos, eu, Regina Célia, gosto de ser quem eu sou, do jeitinho que eu sou. Com deficiência visual, psicóloga, psicanalista, com um sorriso lindo e com uma caixa de lápis de cor na mão. Porque eu quero mostrar assim que ser cega hoje para mim é uma missão. Missão do quê? De estar fazendo o que eu estou fazendo aqui com vocês em todos esses episódios já passados e nos próximos episódios, mostrando que ser diferente é o meu diferencial e é isso que me faz ser a pessoa que sou. E é isso que faz você estar aí aguentando a minha falação, me ouvindo. E aí eu coloco aqui a caixa de lápis de cor, porque dentro dela, se eu não me engano, dentro dessa caixa existem exatamente 24 cores. E cada lápis, e eu vou pegar um lápis aqui, né, tem duas pontas. Então uma ponta é marrom e uma ponta é verde, certo? Então, assim, é possível, dentro de uma caixa de lápis de cor, existirem 24 seres que estão juntos harmoniosamente. Nenhuma é melhor que a outra, nenhuma é pior que a outra. Qual cor é mais importante? A vermelha ou a marrom? Qual a cor mais importante? A verde ou a azul? Qual a cor mais importante? Amarelo ou o branco? E o branco? Para que serve o lápis branco? Alguém sabe me dizer? Gente, é uma pergunta que ninguém me responde. Para que serve o lápis branco na caixa de lápis de cor? Porque a tinta branca eu sei que serve para dar luz, luminosidade, para clarear as tintas, não é? E dentro da caixa de lápis de cor, qual a utilidade? Então, é isso. E aqui eu encerro uma parte da história da minha vida, que eu fiz a minha biografia, e daqui para frente eu vou explicar itens da vida de uma pessoa cega. O que é braille, o que é bengala, o que é sorobã, o que é audiodescrição, o que é andar com cão-guia, o que é como é fazer serviço de casa, mesmo sendo cega, mesmo sendo deficiente físico. E é isso, eu quero provar que a gente pode viver harmoniosamente e que não é a pior coisa do mundo, nem dá desejo de morrer ao ficar cega. Muito pelo contrário, dá vontade da gente fazer com que as pessoas nos aceitem do jeito que a gente é,
sem tentar nos modificar, mas criando condições de que a gente possa trabalhar juntos, tá bom? Então tá aqui a minha caixa de lápis de cor, encerrado o ciclo da minha história de vida. E agora, semana que vem, iniciamos aí a história das acessibilidades, das possibilidades existentes para que a gente viva como qualquer outra pessoa, com adaptações, mas viva, porque o meu desejo não é morrer, o meu desejo é mostrar qual é o meu diferencial e sobreviver. Beijo!